Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Célio Martins. Hoje nós vamos para mais uma aula do nosso curso Planejamento Estratégico. Nós vamos estar falando hoje o capítulo 4, onde nós vamos estar falando da análise de ambiente. Então o que seria essa análise de ambiente? Estou com a apostila de vocês aberta aqui. E o que seria? Análise de ambiente. Podemos definir esse termo como um conjunto de tendências, forças e instituições internas e externas de uma empresa. O ambiente organizacional é capaz de influenciar o desempenho de um negócio como um todo, enquanto a análise de ambiente consiste na observação dos pontos fortes e fracos da organização. Então olha que legal, podemos definir esse termo como um conjunto de tendências, forças e instituições internas e externas de uma empresa. Aí o ambiente organizacional não é capaz de influenciar o desempenho de um negócio como um todo, enquanto a análise de ambiente, que é o que nós vamos falar, consiste na observação dos pontos fortes e fracos da organização. Hoje vivemos em um tempo que as mudanças são rápidas, profundas e intensas. Todo mundo sabe. E essa constante alterações exercem grande influência sobre o negócio e o cenário financeiro. E isso faz com que cada vez mais seja necessário que as empresas sejam atentas a essas transformações, sejam elas no comportamento dos consumidores, no contexto econômico e governamental, sejam elas até mesmo na concorrência. Já vamos dar uma passada, deixa eu só terminar de ler isso aqui, nós vamos dar uma passada nessas mudanças rápidas aqui, né? Além disso, é fundamental que as organizações conheçam profundamente as características do negócio e o seu mercado de atuação. Afinal, é preciso analisar detalhadamente o seu cenário, tanto para prever e prevenir os fatores negativos, quanto para destacar os pontos fortes e direcionar as estratégias para otimizar os resultados. Antes de a gente falar do conceito, vamos lá. Quando nós falamos dessas mudanças rápidas, por exemplo, uma coisa assim que acontece na economia é que tem que fazer as mudanças muito rápido. Por exemplo, vamos falar assim que você faz operações na Bolsa de Valores. Qualquer mudança que dá para mais ou para menos, vocês podem ver que vira uma agitação total, né? Por exemplo, é a notícia, é a imprensa falando. Por quê? Mexe com muito dinheiro, muito capital. Tá? Então, por exemplo, qualquer mudança que tem já se torna algo que o pessoal fica correndo atrás. Por exemplo, baixou algo, eles vão, por exemplo, muita gente compra, enquanto abaixa, para a hora que subir eles terem lucro, tem tudo isso. E isso são mudanças muito rápidas. Por exemplo, vai mudar o governo. Por exemplo, esse ano nós temos eleição. Por exemplo, se mudar o governo no ano que vem, ou começa o ano, tem outros planos, o governo tem outros projetos para o país, isso no papel, Aí fica aquela expectativa para o próximo ano. Por exemplo, encerra um ano, tem aquela expectativa para o começo do outro ano. Então tem tudo isso. Mudou o governo. O país foi para a mão de outra pessoa. Tá? Aí já fica aquela expectativa do que vai acontecer. Dependendo da pessoa que for, por exemplo, todo o contexto empresários ficam alertas, dá uma segurada. Ou, por exemplo, se for uma pessoa que eles gostam, eles aceleram. Então, tem tudo isso. Então, um contexto muito amplo que acontece aí. Em termos econômicos, principalmente. Então, isso é fato. Então, vamos lá. Qual o conceito da análise de ambiente? O conceito da análise de ambiente pode ser definida como um processo de identificação de oportunidades, ameaças, forças e fraquezas, que interferem na atuação das empresas, no cumprimento de sua missão e em sua capacidade de atingir as metas estipuladas. Sua principal função é analisar o contexto interno e externo, nos quais a organização está inserida. Nesse processo consiste nas descrições qualitativas e quantitativas de conjunções correntes ou futuras, reais, presumíveis, a respeito da própria empresa, tratando de sua atuação no âmbito econômico, político, mercadológico e social, no contexto de sua região e ainda dentro de um determinado espaço de tempo.
Neste contexto, a análise de ambiente é um esforço organizado e dirigido ao conhecimento que se tem do funcionamento da corporação, de maneira que se busque melhorar, né, o desempenho de todos os fatores inerentes ao negócio: pessoas, produtos, serviços, relações mercadológicas, estrutura organizacional, ordem financeiras e outros. Análise do macroambiente. O que seria o macroambiente? Tá? Quando nós falamos desse macroambiente, o macroambiente de uma empresa é composto por variáveis externas, não controláveis, que são bem mais complexas em incorporações das variáveis que compõem o microambiente. Entre essas variáveis externas estão as forças, como ambiente demográfico, refere-se ao estudo da população como tamanho, idade, sexo, etnia, localização e todos os dados estatísticos importantes para a empresa. Ele é essencial para que o negócio saiba como se comportam os indivíduos que consistem no mercado. Vamos lá. Por exemplo, acho que nós já até citamos nisso em algum dos nossos cursos, a qual eu falei, né? Por exemplo, você não vai conseguir vender ar-condicionado no Polo Norte. Tá? Não tem, nem adianta querer fazer algo nesse sentido. A mesma coisa, por exemplo, você no verão querer vender cobertor. Tá? Muito menos, por exemplo, você vender traje de banho no frio. Tá? Não existe essa possibilidade de você ter sucesso no seu empreendimento. Tá? Então, isso que você tem que analisar. Por exemplo, você não pode... Vamos tentar fazer um exemplo aí. Você, por exemplo, numa cidade muito fria, que está sempre frio, você abriu uma empresa, um empreendimento de ar-condicionado. Não adianta também você, numa cidade muito quente, você querer abrir uma empresa de cobertores. Tá? Então, isso é uma análise que você tem que fazer. Mas aí vamos lá. Aí nós temos questões econômicas, eu coloquei aqui para vocês, engloba o comportamento do consumidor, hábitos de compra e fatores que podem afetar o seu poder de compra. Por exemplo, vamos pegar uma cidade com salários muito baixos, muita gente desempregada, uma população, por exemplo, ou muito idosa ou muito jovem. Tá? Tem tudo isso que você tem que analisar também. Dependendo, por exemplo, vamos pegar, você vai abrir uma escola de tecnologia onde a maioria da população são idosos, tá? E que não tem interesse na tecnologia. Existe muito isso ainda. Não só idosos, né? Mas, por exemplo, pessoas até, vamos pegar assim, numa faixa de 50 anos para cima, tem gente que ainda é muito resistente à tecnologia. Tá? Apesar de você já falar assim, nossa, sério, mas hoje a tecnologia está em todos os lugares. Sim. Por exemplo, eu trabalho com uma pessoa, tá? Que a gente presta trabalho, não, a gente presta serviços para essa pessoa, tá? Porque ele, assim, não passou dos 50 ainda, deve ter os seus 42, 43 anos. Ele não gosta de tecnologia. Tá? Tudo que ele vai fazer, por exemplo, Pix, é a esposa que faz, vai fazer um contrato, é a esposa que vai redigir o contrato, que vai fazer tudo isso. Então ainda existe essas pessoas que são resistentes à tecnologia, tá? Apesar dos dias de hoje. Então são coisas que a gente vai vendo no dia a dia que a gente desacredita, mas ainda existe. Tá? Então, voltando aqui, se for uma cidade onde a renda é muito baixa, não adianta você querer montar uma empresa para lucrar. Você não vai conseguir. Tá? Vai ter que ser naquele patamar das pessoas da cidade. Ok? Ambiente natural.
composto pelos recursos naturais que os profissionais da empresa utilizam como subsídio, que podem ser afetados pelos recursos utilizados pela equipe de marketing. Ambiente tecnológico refere a pesquisa e desenvolvimento por parte da empresa para que a mesma saiba como utilizar a força para obter sucesso. Questões políticas e legais envolvem as leis, questões governamentais, as pressões que são capazes de limitar as organizações e indivíduos. Isso tem, tá? Ambiente cultural engloba a instituição de forma que tem poder para afetar os valores básicos da empresa, bem como o modo como a sociedade enxerga o negócio, as preferências desse público e como se comporta. Isto é, todas essas forças que compõem o macroambiente empresarial têm capacidade para afetar de forma positiva ou negativa as ações de marketing desenvolvidas por uma empresa. Então, tudo isso daqui tem que ser analisado pelo macroambiente, ok? Agora, como fazer essa análise, né? Falei aí que a gente tem que analisar, mas como fazer isso? Vamos lá. A análise do macroambiente empresarial é realizada para que uma empresa saiba como se comportar as forças do seu macroambiente. Isso significa entender o ambiente demográfico, as questões econômicas, o ambiente natural, o ambiente tecnológico, as questões políticas e legais, e também o ambiente cultural. Sendo assim, para fazer a análise desse ambiente, será necessário realizar pesquisas e estudos mais complexos a fim de obter todas as informações necessárias para desenvolver ações de marketing inteligentes. Tá? Isto é, será preciso saber para qual ambiente demográfico a empresa atua, qual é a situação econômica e se ela está afetando o poder de compra de seus consumidores, quais são os recursos naturais utilizados pela equipe de marketing, verificar de que forma o desenvolvimento e pesquisa se dá por parte do negócio, a fim de alavancar sua lucratividade, pois são as questões políticas e legais que limitam as suas atividades, e a cultura do público-alvo, em especial a forma como se enxerga a empresa. Quais são as características demográficas dos indivíduos que constituem o mercado do seu negócio? É uma pergunta que a gente tem que fazer. De que forma a situação econômica está afetando os hábitos de compra dos seus clientes? Como os profissionais do empreendimento têm utilizado os recursos naturais como subsídio? Como a sua empresa tem investido em desenvolvimento e pesquisa para promover melhorias? Quais os aspectos políticos e legais têm influenciado na limitação do seu negócio? E qual é a cultura do seu potencial cliente, dos seus potenciais clientes? Para o desenvolvimento da análise de macroambiente empresarial, será imprescindível responder a todas essas perguntas e organizar essas informações de forma inteligente. Afinal, com essa análise será possível elaborar as iniciativas e ações de marketing como organização e planejamento, o que é primordial para uma campanha de sucesso. Vocês viram aqui que nós estamos falando muito do marketing, né? Por quê? Em se tratando de trazer o cliente, de fazer uma ação. Tá, vamos pegar assim, você está abrindo uma empresa em São Joaquim da Barra, vamos pegar, por exemplo. Tá? Nós sabemos que São Joaquim da região é a cidade que vende soja. No entanto, eles têm lá a festa da soja. Né? Igual Franca é conhecida como a capital do calçado, lá é conhecido como a soja, a cidade da soja. Então, o que acontece? Você tem que fazer um estudo, por exemplo, vai fazer uma divulgação. Você não pode fazer uma divulgação de qualquer maneira, você tem que fazer uma divulgação bem feita, em cima daquilo que foi, das pesquisas que foram feitas. Muitas das vezes, tá, a gente está na rua, tem gente fazendo algumas pesquisas. Vamos pegar um exemplo aí. Quantas pessoas tem na sua casa? Qual a sua renda? Você já fez algum curso? Se sim, eles vão marcar. Você pretende... Não. Mas pretende fazer? O que você gostaria de fazer? Eu gostaria de fazer o curso de administração. Tá? O que eles fazem? Aí vão pegar essas informações, sabe que você tem interesse de fazer administração, eles não vão te oferecer um curso de inglês. Tá? A pessoa quer fazer um curso de inglês, eles não vão te oferecer informática, eles vão te bater, né, no modo de falar, em cima da sua preferência. Então você quer fazer um curso de inglês. Então eles vão te explicar, vão tentar te convencer para você fazer um curso de inglês e não um curso de informática. Tá? Aí muitas vezes, por exemplo, já havia acontecer,
de pessoas que, por exemplo, colocou lá administração, mas não tinha conhecimento nenhum de informática. Tá? Aí, por exemplo, a pessoa quer fazer um curso que precisava trabalhar com Excel. A pessoa vai, consegue ainda casar outros cursos, outros módulos dentro do desejo. Então, é um exemplo que eu estou dando, tá? É a mesma coisa, por exemplo, você vai... Uma coisa que o supermercado usa muito. Tá? Você vai no caixa fazer os pagamentos, você tem lá chiclete, você tem um Trident, você tem um Mentos, você tem pilhas, né, do lado. Então, tudo isso é um chamarisco, né, um chamativo. Por exemplo, vocês podem ver que perto de um lugar que se vende aquelas partes que vende bebida, tem algo que, por exemplo, vamos pegar um vinho. Estou dando um exemplo. Eu não bebo, mas é o que a gente vê nos supermercados. Você passar perto dos lugares que vende vinho, muito próximo tem aqueles queijos, tem uma série de outras coisas que se casam com o vinho. Aí você vai passar perto de um lugar que se vende refrigerante ou qualquer outro salgadinhos para criança, você vai ter outras coisas que tem chamada, né, que vai chamar para aquilo. Um vai, por exemplo, comprou o vinho, levou o queijo, comprou uma bala, um refrigerante, levou um salgadinho, umas chips, e assim vai. Tá? São uns exemplos aí que a gente está dando. Então vamos lá. O microambiente, né? Nós falamos do macroambiente, né? Agora nós vamos falar do microambiente empresarial. É composto por variáveis internas controláveis e externas não controláveis. Assim, ambos afetam, né, o modo como uma empresa funciona diante do seu mercado, isto é, o sucesso das ações de marketing de um negócio depende de forma direta de outros fatores, né, que está faltando um F, ó, do microambiente interno empresarial. São eles os fornecedores, os intermediários e os concorrentes, os clientes e o público, além dos elementos internos. Não sei se vocês vão se lembrar, quando nós fizemos logística, nós falamos muito disso, ó, tá? Dos fornecedores, dos intermediários e dos concorrentes. Tá? Não chegamos a falamos muito pouco dos concorrentes, mas falamos dos fornecedores e dos intermediários. Microambiente interno. Tá? O microambiente interno são as variáveis internas da empresa, ou seja, aquelas que podem ser controladas internamente. Desta forma, é possível identificar as forças e as fraquezas dentro de tais variáveis. Elas são os próprios setores da empresa, assim sendo RH, marketing, comercial, financeiros e outros. O microambiente externo, o que seria? O microambiente externo são as variáveis que não se pode controlar. Entre elas estão os fornecedores, que são de extrema importância no que se refere à entrega dos valores para os clientes em uma empresa. Isso porque são eles que dispõem dos recursos necessários para que o negócio possa oferecer produtos ou serviços ao cliente. Também os intermediários, que por sua vez são os responsáveis por fazer a intermediação necessária para que essa empresa consiga fazer com que seus produtos e serviços cheguem até o público-alvo. Já os concorrentes são importantes para que os profissionais de marketing da empresa saibam de que forma devem elaborar estratégias ou uma campanha que seja melhor do que a do concorrente. Enquanto isso, o cliente deve ser estudado pela empresa para que ele saiba exatamente como conquistá-los e os fidelizar. O público, por sua vez, são quais grupos com interesse real na capacidade do negócio de atingir seus principais objetivos. Aí nós temos, para que uma empresa tenha eficiência em todo o seu processo de venda, é essencial que ela tenha conhecimento sobre a complexidade do seu microambiente. Aí nós temos produção, financeiro, comercial, RH, marketing, fornecedores, intermediários, clientes e concorrentes. Quando nós falamos aqui da parte dos fornecedores, por exemplo, você compra matéria-prima independente, matéria-prima ou já um produto pronto de alguém, tá? E vai passar isso para o cliente, ok?
Então, por exemplo, você pegou um produto, tá? Você vai, por exemplo, ou colocar sua marca ou embalar esse produto para enviar para o seu cliente. Aí o que vai entrar ainda? Seu cliente, o seu público-alvo. Aí, por exemplo, para encantar o seu cliente, vai entrar o marketing. Tá? Tem que fazer um trabalho em cima da necessidade que ele vê no cliente para que o cliente compre o presente, o produto. Tá? Então, por exemplo, eu tenho o produto, preciso de alguém para comprar esse produto, tá? Que é o meu cliente. Aí, para fazer essa ligação da sua empresa com o cliente, o marketing vai fazer um trabalho para que esse cliente chegue até você ou você consiga chegar até esse seu cliente. Tá? Então, são coisas que uma vai ligando à outra. Ok? Ó, como fazer, agora nós vamos aprender como fazer a análise do microambiente. A análise do microambiente empresarial é realizada para que a empresa saiba como se comportam os setores e como se comportam as variáveis externas. Essas variáveis incluem os fornecedores, os intermediários, os clientes, concorrentes e o público. Portanto, trata-se de uma análise de ambiente que tem o objetivo de captar as informações necessárias para que possa desenvolver estratégias eficientes. Tudo isso em função da conquista do resultado positivo. Desta forma, para fazer a análise do microambiente empresarial, será preciso levar em consideração as informações dos setores de produção, do setor comercial, do RH e do marketing, mas também as relações com os fornecedores, intermediários, clientes, concorrentes e o público. Afinal, essas informações oferecem indicadores que o negócio precisa para elaborar estratégias mais eficientes para atingir os seus principais objetivos. Nós já vamos chegar lá, eu já vou explicar essa parte aqui. Vou deixar lá grifado aqui para a gente voltar nela. Qual é a capacidade de produção da sua empresa? De que forma o setor comercial atua? Há problemas de RH? Como tem sido o desempenho de suas estratégias de marketing? Como é a relação com os fornecedores? De que forma os intermediários estão fazendo com que os seus produtos e serviços cheguem até o consumidor final? Como os clientes se comportam em relação aos produtos e serviços da sua empresa? O que a sua empresa é melhor que os seus concorrentes? Quando a gente fala assim, ó, a sua empresa é melhor que o seu concorrente, você tem que ter argumentos para comprovar isso. Tá? Qual público atende? E aqui não é só, ela é a melhor empresa porque ela é melhor. Não é assim. Você tem que ter o argumento, tá? Para se mostrar por que você é melhor que o seu concorrente. Quando nós falamos aqui, ó, nessa parte que eu grifei, as informações essas informações oferecem indicadores que o negócio precisa para elaborar estratégias mais eficientes para atingir os seus principais objetivos. O que seria isso? Você tem que fazer uma análise do que seu cliente precisa. Tá? Então, por exemplo, você detectou que o cliente necessita. Vamos pegar um exemplo bobo de uma batedeira na casa. Tá? Que ele tem uma intenção de montar uma pequena confeitaria na tua casa, mas não tem mas não tem uma batedeira. Tá? Então, por exemplo, você vai tentar descobrir o que ele necessita. Pode ser uma batedeira pequena, de tamanho pequeno, tem que ser uma batedeira grande. Como que isso funciona? Tá? Para que isso? Para você chegar no objetivo que seria conseguir vender algo para aquele cliente. Tá? Um exemplo básico que eu estou colocando. Ok? Aí, por exemplo, o cliente, eu comprei a batedeira, mas eu preciso de um outro equipamento para fazer um complemento no recheio do bolo. Tá? Então você vai descobrindo os pontos, vai fazendo perguntas, investigando o seu cliente para saber qual a real necessidade que ele precisa. Talvez ele foi comprar um produto e sair com 2, 3 produtos. Também necessidade para ele nesse empreendimento que ele tem vontade de montar. Ok? Então, para o desenvolvimento da análise de microambiente empresarial, será preciso responder todas essas questões, que foi colocada aqui em cima, e organizá-las de forma lógica.
Assim, se pode ter as informações necessárias para que haja planejamento e organização nas estratégias de marketing. Afinal, o sucesso da campanha de marketing do seu negócio depende diretamente da forma como as variáveis internas e externas que compõem o microambiente têm influenciado a empresa. Ok? Então vamos lá. Aqui eu fiz um resumo aqui. Para fazer a análise de microambiente e do macroambiente, é preciso reunir todas as questões que envolvem as variáveis, né, internas e externas do seu negócio. Essa análise completa, por sua vez, permite que uma empresa atue de forma sólida no mercado e elabore campanhas publicitárias que realmente sejam capazes de atingir o seu público-alvo. Desta forma, todos os fatores que podem influenciar na estratégia de marketing são levados em considerações, porque essa pesquisa é complexa e profunda. No entanto, vale ressaltar que é preciso unir teoria à prática, para que se tenha o resultado desejado, como vender mais ou captar mais clientes para uma empresa. Desta forma, é importante que seja desenvolvida uma análise de microambiente e de macroambiente empresarial de qualidade, para que o negócio logre êxito nas questões que referem às campanhas de marketing. Isso significa que cada estudo de cenário e comportamento deve ser elaborado com cuidado e de forma detalhada. A análise de microambiente e macroambiente servem não apenas para promover as opções de marketing, mas também para que a empresa tenha amplo conhecimento na área em que atua. O sucesso das estratégias publicitárias, afinal, nada mais é do que consequência sobre a forma que a empresa investe em pesquisas para agradar e atender as expectativas do público consumidor. Aqui eu fiz um tipo do organograma, né? Então, o ambiente interno, forças e fraquezas, tá? Aí nós temos as diretrizes organizacional e o formulário das estratégias. A mesma coisa no ambiente externo, as oportunidades e ameaças, tá? Definições de cenários e o formulário para estratégias. Ok? Então aí nós temos, eu fiz aqui um praticando. Aqui eu falo para criar grupo, né? Mas como nós não temos essa possibilidade, você vai fazer para mim, crie empresas fictícias de um mesmo setor. Aproveitando que vocês estão dentro de uma instituição de ensino, né? Organize a escola profissionalizante da maneira que o grupo entende entrar em consenso. Por exemplo, imagina como vocês gostariam, tá, que fosse uma escola profissionalizante que vocês, por exemplo, vamos falar assim, vamos até mudar. Vocês vão montar uma escola profissionalizante para vocês, tá? Como vocês gostariam que fosse essa escola, ok? Como seria a recepção, como seria a escolha dos colaboradores, como vocês iriam contratar os seus colaboradores, os seus funcionários, né? E as salas de aula, como seria distribuída. Aí pensem assim, uma sala de aula de idiomas, uma sala de aula de tecnologia, uma sala de aula de administração, tá? Abaixo desenha como seria distribuído na escola, a distribuição na escola. Tá? Agora faça uma análise do macroambiente para a sua empresa. Então, do externo, tá? De como seria, o que poderia ser. Você vai digitar as perguntas que você vai fazer, o que você faria, as informações que você gostaria de ter, por exemplo, de um concorrente, da cidade, se a cidade é quente, se a cidade é fria, se a cidade é grande, se a cidade é pequena, se a cidade é uma cidade que gira muito dinheiro ou é uma cidade com pouco giro de dinheiro, tá? Porque tem tudo isso. Então você não vai montar um negócio numa cidade que não tem dinheiro girando na cidade. Então, talvez é uma cidade muito pequena, que não tem muita renda. Então, o que vai acontecer? Você não vai ter sucesso no seu empreendimento. Tá? Agora, por exemplo, você está numa cidade uma cidade pequena, mas que gira muito dinheiro. Tá? Então, aí já muda toda. Mas, por exemplo, pode até você ir numa cidade pequena que gira muito dinheiro. Mas aí você tem que pensar assim, por quantos anos eu vou conseguir me manter? Quantos anos vamos pegar numa escola profissionalizante, quantos anos, você tem que fazer uma conta de quantos anos você já
levaria para conseguir que toda a cidade fizesse um curso com você. Tá? Por exemplo, eu tenho um aluno para 20 anos. Ok. Eu tenho um aluno para os próximos 5 anos. Não vai resolver o seu problema. Tá? Então é isso que você vai fazer. E depois eu coloquei umas questões aqui para vocês. Tá? Qual o conceito da análise de ambiente? O que é e como fazer a análise do macroambiente? O que e como fazer a análise do microambiente? Daí tudo vocês têm, nós falamos lá na sequência. E como vocês estão acostumados já, tá? Só coloca 1 e me dá a resposta. 2 me dá a resposta. 3 me dá a resposta. Não precisa colocar a questão. Tá? E nesse caso aqui, eles vão desenhar, tá? Pensa nos cômodos, como seria distribuído. Por exemplo, quer fazer uma mesa? Faz um quadradinho. Banco faz uma bolinha. Tá? Por exemplo, eu vou pegar aqui no PowerPoint, só para vocês terem uma ideia. Como vocês poderiam fazer, né? Vou fazer aqui só para vocês terem uma ideia. Aí vou colocar aqui no layout, vou colocar em branco. Por exemplo, vocês vão fazer aqui. Vocês podem desenhar a caneta mesmo, tá? Vou fazer um espaço. Isso aqui seria todo o espaço do meu prédio. Aí, por exemplo, eu quero dividir a recepção. Por exemplo, eu tenho essa parte aqui que seria... Aqui seria a entrada e aqui eu vou ter a minha recepção. Vamos pôr. Todo esse espaço aqui seria da minha recepção. Sala de espera e tudo mais. Ok? Aí, por exemplo, quero colocar uma... representando a mesa. Então aqui eu coloco o balcão, né? Aqui ficaria a entrada do pessoal e aqui eu teria o balcão de atendimento. Vou fazer bem simples aqui, só para a gente... Então, por exemplo, esse aqui seria o espaço que ficaria a minha recepcionista. Tá? E aqui seria o... Aqui teria o banco, né? A cadeira dela. Se vocês quiserem fazer um computador, né? Que vocês poderiam colocar aqui o computador. Tá? Um exemplo só. Aí, por exemplo, você tem os banquinhos de espera. Vocês podem fazer isso, pessoal, com desenho à mão mesmo, tá? Então aqui, vou fazer aqui para vocês. Aqui os bancos de espera. Só para vocês terem uma noção aí de como fazer. Ok? Então é isso que vocês vão fazer. Vocês vão distribuir aí as salas. Ok? Aqui os banquinhos de espera, por exemplo. Tem uma mesinha com água aqui no cantinho. Ok, pode fazer. Aqui vocês têm as garrafas de café, garrafa de água. Aí aqui vocês vão fazer a sala, com computadores, vocês vão desenhar à mão aí, tá? Fica só um exemplo que eu montei para vocês, ok? Vou fechar aqui, não vou nem salvar isso não. Tá? E depois vocês vão responder as questões para mim, fazer essa análise, as perguntas que vocês querem fazer, para que por exemplo, vou voltar na escola profissionalizante. Cria essa pesquisa para vocês montar uma escola de curso profissionalizante. Ou, por exemplo, você tem vontade de montar um salão de beleza. Tá? Faz o exercício pensando num salão de beleza. Você quer montar uma loja de roupa, faz pensando em uma loja de roupa. Você tem vontade de montar uma empresa de advocacia, pensa nisso.
Tá? E as perguntas que você vai precisar ter para montar essa empresa. Ok? Então é isso que vocês vão fazer para mim. E aqui, por exemplo, pensou em montar um salão de beleza? Vai desenhar como o salão de beleza de vocês. Ok? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que eu tenha sido claro nas explicações. Ok? Um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.